Fala pessoal, tudo bom com vocês? Estamos aqui para mais uma aula. Espero que vocês estejam gostando aí dessas aulas que eu estou passando para vocês, certo? Nessa aula de hoje vocês vão estar aprendendo como estar criando, essa arte para Dia dos Pais. Pessoal, peço a vocês que deixem seu like antes de começar a aula, certo? Se inscreva no canal, beleza? E ative o sininho, porque no final dessa aula eu vou dar uma super dica para vocês. Então assistam até o final da aula. E mais uma vez, se inscreva que essa dica vai valer muito a pena, certo? Então vamos lá, pessoal. Aqui a gente vai estar criando um novo arquivo, certo? No tamanho 1080 por 1080, beleza? E aqui agora a gente vai estar fazendo o seguinte, pessoal. Eu vou estar pegando aqui uma coloração mais ou menos assim nesse tom, certo? Vocês podem copiar aí no de vocês. Vou pegar aqui a ferramenta lata de tinta e dar um clique no nosso fundo, certo? Tá desbloqueando aqui o cadeadozinho dele, beleza? E aqui agora eu vou estar arrastando para cá um elemento aqui para nossa arte, certo? Vou estar crescendo ele e vou escolher a opção de luz indireta, certo? Pessoal, todos esses elementos eu vou estar deixando disponível para vocês, certo? Porém, indico a vocês que deem uma olhadinha no link que eu estou deixando na descrição, certo? Lá tem um pack com diversos elementos em PNG, em 3D, tem até projetos prontos, certo? Para vocês só estarem editando e acelerarem ainda mais o seu desenvolvimento, beleza? Então, continuando aqui, eu vou pegar aqui esse fundo, certo? Dar 2 cliques nele. Desculpem. Vou pegar aqui, deixar ele um pouco mais escuro, certo? Aqui no nosso projeto, na nossa paleta de cor. Pegar aqui a lata de tinta e dar um clique no fundo, beleza? Agora sim vai ficar nesse tom. E aí, eu vou pegar essa textura que a gente aplicou, certo? E vou estar colocando ela um pouco com menos preenchimento, certo? Vai ficar assim, com 40% de preenchimento, beleza? Então, nosso fundo vai ficar mais ou menos nessa pegada, beleza? E aqui agora eu vou estar fazendo o seguinte. Vocês vão pegar, certo? A ferramenta elipse, beleza? E vamos criar aqui uma elipse, certo? Vamos criar um círculo aqui perfeito, beleza? E na sua cor, a gente vai estar escolhendo esse tom, certo? Então, eu estou escolhendo aqui. Vou estar escolhendo esse tom aqui, beleza, pessoal? Vou estar escolhendo esse tom. Vou jogar ele aqui no centro da nossa arte, certo? Para isso, para você achar o centro, você basta arrastar uma linha guia dessa, certo? Até o meio do seu projeto e outra para cá, beleza? Fica dessa forma. Ctrl H você apaga as linhas guias, Ctrl H você aciona elas novamente, certo? Então vou deixar elas aqui escondidas por enquanto. Com esse elipse criada, certo? Vou dar um Ctrl T nela, vou aumentar mais um pouco, certo? Deixar ele mais ou menos aqui assim. E aí agora, pessoal, vou fazer o seguinte, vou dar um Ctrl J, dar um Ctrl T e reduzo um pouco o seu tamanho, certo? E aí agora vou pegar e dar um Ctrl J novamente, certo? Agora eu vou pegar essa camada de baixo, certo? Vou dar um duplo clique nele, beleza? E vou escolher aqui um tom de azul mais escuro, certo? Vocês podem estar copiando aí o código da cor. Dá um OK, vou vir aqui em filtro, beleza? Desfoque gaussiano, certo? Converte em objeto inteligente. E aqui a gente vai estar aplicando uma sombra, certo, pessoal? Vou estar aplicando esse desfoque aqui para transformar, essa elipse que a gente converteu em objeto inteligente em uma sombra, certo? Vou estar botando aqui mais ou menos 20, beleza? Para ela ficar dessa forma. Pronto, agora vocês conseguem perceber que essa elipse da frente, ela tá, uma camada, vamos dizer assim, uma camada mais acima que a outra, certo? Ela dá esse aspecto de profundidade, beleza? Então vou pegar essa elipse que a gente fez a sombra e a elipse que está por cima, vou dar um Ctrl T nelas, certo? E vou reduzir um pouco o seu tamanho, beleza? Vai ficar mais ou menos aqui assim. Pronto, pessoal. Aqui agora a gente vai estar fazendo o seguinte, vou selecionar os três,
certo? Ctrl G, vou tá colocando aqui elipse, certo? Elipse. Beleza, pessoal? E aí agora eu vou estar fazendo o seguinte, vou pegar aqui a ferramenta seleção, certo? E vou selecionar mais ou menos nessa posição. Vou descer mais um pouco essa seleção, vou botar mais ou menos aqui assim, certo? Para vocês fazerem o que eu fiz agora de tirar essa seleção, né? Caso você erre e quer tirar a seleção, basta você pressionar Ctrl D, certo? Que ela apaga. Beleza? E aqui agora eu vou criar uma máscara de camada. Veja que a máscara de camada foi criada onde a gente selecionou, porém eu quero a parte de cima, então vou dar um Ctrl I, né? Com a máscara aqui selecionada. Pronto, vai ficar dessa forma, certo? Aqui agora eu vou estar descendo ela mais um pouco, beleza? Vou estar deixando mais ou menos aqui nessa posição. Vou pegar aqui agora B do seu teclado, né, para a gente ativar o pincel, certo? Antes de tudo, vou criar uma camada aqui acima do nosso fundo, né? Vou até agrupar aqui, colocar aqui BG, certo? E aqui nessa camada eu vou vir aqui no nosso pincel, beleza? E vou achatar ele, certo? Deixa a dureza em 0, beleza? E o tamanho pode deixar aí mais ou menos em 500, 300, certo? Eu vou dar um clique nessa posição, certo? Antes de tudo, vou estar colocando aqui esse tom de azul mais escuro, certo? Vou dar um clique aqui nele, beleza? Vou vir aqui agora com Shift pressionado do outro lado, também vou dar outro clique, certo? Veja que ele criou essa sombra embaixo do nosso elemento, certo? E aí agora eu vou estar fazendo o seguinte, vou estar reduzindo, né, um pouco o seu preenchimento. Beleza? E aí agora, pessoal, o que é que eu vou fazer? Vou dar um Ctrl J nessa camada, certo? Ctrl T, né? E agora eu vou criar a sombra de contato. Essa sombra aí é mais uma sombra projetada que a gente havia criado antes. E agora vamos criar uma sombra de contato, certo? Então a gente vai fazer o quê? A gente vai achatar ela mais um pouco, certo? Achata mais um pouco, né? E achata também, certo? Nas laterais, beleza? Como faz para achatar dessa forma que eu achatei? Você pode pressionar Alt, Shift, certo? Enquanto você vai dimensionar com o mouse, beleza? Vai ficar dessa forma. Vocês percebem, né? Que ela cria uma sombra mais forte. O que acontece? Essa sombra que a gente criou, que a gente duplicou, ela está com o mesmo preenchimento da outra. Porém, eu quero ela mais forte, então vou aumentar aqui, certo? O seu preenchimento. Vou deixar aqui mais ou menos 85, beleza? Agora veja que ela está terminando aqui e nessa posição. Então vou dar um Ctrl T nela novamente, Alt e Shift pressionado, certo? E vou crescer ela mais um pouco. Pronto, vai ficar dessa forma, beleza, pessoal? Então a gente já está aqui com esse elemento aqui que vai ficar no fundo do nosso personagem principal já criado, certo? Então a gente vai estar trazendo para cá agora, né, uma imagem de um pai e um filho, beleza? Vou selecionar tudo isso aqui, vou colocar aqui sombra, beleza? Sombra. E agora eu vou selecionar os dois aqui, vou colocar elemento fundo, certo? Pronto, pessoal. E agora eu vou fazer o seguinte, vou dar um Ctrl T nos nossos personagens, certo? Vou estar dimensionando ele mais ou menos nessa posição, certo? E vou estar colocando ele mais ou menos aqui assim, beleza? E dá um Enter. E aí agora vamos abrir o Camera Raw para a gente dar uma tratada nessa imagem, certo? Então a gente vai dar Ctrl Shift A, beleza? Ctrl Shift A do seu teclado. Primeira coisa que eu vou fazer aqui é aumentar um pouco a exposição, certo? Deixa aqui em mais ou menos 30, certo? Vou vir aqui agora na textura e reduzir um pouco da sua textura, deixar em mais ou menos aí menos 30, certo? Claridade, vou aumentar um pouco da claridade, certo? Mais 25. Vou vir aqui na vibração, certo? Do nosso personagem e vou deixar em menos 30, certo? Porque eu estou diminuindo a vibração do nosso personagem. Porque se vocês olharem, o nosso fundo ele é um fundo azulado, certo? Então são cores frias, certo? E o nosso personagem aqui ele está com cores mais amareladas, que são cores mais quentes, cores alaranjadas, certo? Então eu reduzo a um pouco da sua saturação, beleza?
Nosso personagem não está com qualidade ruim, certo? Essa imagem, então não vou aplicar nitidez nem redução de ruído, certo? Vou vir aqui em granulado e vou aplicar um pouco de granulado nessa imagem, certo? Vou colocar aqui mais ou menos 8, reduzo o tamanho e reduzo a aspereza, certo? E dou um OK. Pronto. E assim ficou o tratamento do nosso personagem. Beleza? Agora vocês percebem que ele está vazando muito aqui, né? Da nossa elipse. Então, qual vai ser o tratamento aqui que eu vou fazer agora? É o seguinte. Vou dar um Ctrl J, certo? Dá um Ctrl J nesse elemento. Beleza? Vou pegar esse daqui de baixo, certo? Vou fazer o seguinte. Vou vir aqui, certo? Na elipse que a gente criou, certo? Nessa elipse maior. E vou pressionar com Ctrl, certo? Ctrl e seleciono aqui a miniatura desse elemento, certo? O que foi que a gente fez aqui? A gente criou uma seleção ao redor desse elemento, beleza? E o que é que a gente vai fazer agora? Vou pegar, certo? E vou dar um Ctrl Shift I, certo? Para a gente inverter essa seleção. Antes a seleção era na elipse, certo? E agora a seleção é na nossa área de trabalho, certo? Com exceção da elipse, beleza? E aí agora eu vou criar uma máscara de camada, certo? Se vocês perceberem o que aconteceu, deixa eu voltar aqui. Aí com a máscara de camada criada, certo? O que foi que aconteceu? Ele apagou, certo? Tudo que estava na elipse, certo? Só que eu não quero isso, eu quero que seja ao contrário. Então o que é que eu vou fazer? Vou dar um Ctrl I, certo? Com a miniatura da máscara criada, certo? E aí agora a seleção está apenas, certo? Aqui nesse fundo, beleza? E o que é que eu vou fazer aqui agora, pessoal? Vocês percebem que ele está passando ainda, certo? Da elipse, beleza? Ele ainda está passando muito da elipse, que é o ponto aqui que a gente criou aquela sombra, certo? Então o que é que eu vou fazer aqui agora? Vou pegar esse elemento aqui do fundo. Vamos procurar aqui onde a gente criou essa elipse, certo? Ctrl pressionado, seleciona a máscara de camada da elipse, certo? Vou pegar aqui agora, seleciono a máscara do nosso personagem, dou um Ctrl Shift I, certo? Para ele inverter essa seleção, beleza? Vou pegar B do seu teclado, né? Vou pressionar B do seu teclado para criar pra gente abrir o pincel, certo? Deixa eu voltar aqui ao normal, pronto. Puxa ele, volta ao normal e aqui com preto selecionado, né? Preto apaga e branco revela, a gente vai apagar toda essa parte que ficou passando, certo? E vou dar um Ctrl D, beleza? E aqui agora com o outro personagem eu vou ativar a visualização dele novamente, certo? E aí agora o que eu vou fazer? Vou criar uma máscara de camada, B do seu teclado e vamos apagar aqui toda essa parte que está em excesso, beleza? Pronto, então vai ficar dessa forma aqui o recorte do nosso personagem, beleza? Vou selecionar os dois aqui, vou dar um Ctrl G neles, né? Eu vou colocar aqui personagens, certo? Pronto. E agora o que é que eu vou fazer, pessoal? Porque eu fiz todo esse procedimento de recorte, certo? Ao invés de fazer um recorte mais prático, que é aquele recorte que pressiona Alt, certo? E você mascara com a camada de baixo. Por que eu não utilizei ele sim esse? Porque eu vou precisar aqui agora, entre o personagem e o elemento do fundo, criar uma camada, certo? Onde eu vou estar colocando uma luz, certo? Vou estar colocando uma iluminação nesse elemento, beleza? Então, como a gente vai fazer toda essa iluminação? Pega o pincel, seleciona a cor azul, certo? Pode ser um azul aí, mais ou menos nesse tom, beleza? E a gente vai criar e a gente vai pintar aqui, né? Próximo à elipse, certo? E agora vamos mudar aqui o modo de mesclagem para subexposição linear e reduz aqui a sua luminosidade para mais ou menos aí 20, certo? Vocês podem ver que ele criou essa iluminação no fundo.
certo? Vou estar até reduzindo mais um pouco. Deixa ela em mais ou menos 13, certo? Veja que ele criou essa iluminação no fundo, beleza? Se tem iluminação no fundo, consequentemente, né, essa iluminação vai estar refletindo em nosso personagem. Isso é questão de ambientação, certo? Então, para isso, a gente vai também criar uma luminosidade, certo, ao redor dos nossos personagens, beleza? Então, como eu vou fazer isso, certo? Vou pegar aqui, criar uma nova camada, jogo ela aqui acima dos personagens, certo? E vou pegar aqui com a mesma cor que eu fiz a iluminação no fundo, vou começar a pintar aqui ao redor dos nossos personagens, certo? Mais ou menos dessa forma aqui, certo? Mais ou menos assim. E pinta aqui nessa área interna também, certo? Ah, Wellington, por que você não fez, não pintou aqui nessa parte aqui de cima da cabeça? Porque percebam que a iluminação ela está vindo nessas áreas aqui, certo? Então essa iluminação que está aqui, ela não tem como chegar aqui nessa parte da cabeça. Ela apenas pega nas partes que estão mais próximas dela, beleza? Então com essa iluminação criada, a gente vai fazer o seguinte: alto pressionado, certo? Até aparecer essa setinha aqui, beleza? Quando você colocar o mouse entre a camada de cima e a de baixo e pressiona, certo? Ele aplicou somente ao personagem, beleza? Então a gente vai vir aqui agora em subexposição linear e vamos reduzir aqui o seu preenchimento, beleza? Pode deixar o preenchimento aí em mais ou menos 10, certo? Vocês podem perceber que ele criou essa iluminação e ambientou bem o nosso projeto, beleza? Com tudo isso aqui já pronto, né? A gente vai fazer o seguinte: vou selecionar todos esses elementos até o fundo, certo? Ctrl T neles, beleza? E vamos aumentar um pouco aí o tamanho deles, certo? E vou estar colocando um pouco mais para baixo aqui, beleza? Mais ou menos aqui assim. Pronto, pessoal. Que agora o que a gente vai fazer aqui na nossa arte? Vou pegar o elemento de texto, certo? E vou colocar aqui o seguinte texto que a gente utilizou aqui: alguns momentos merecem ser eternos, certo? Então, deixa eu deletar aqui. Vamos criar aqui agora alguns, certo? Vou aumentar aqui o texto para vocês verem melhor, beleza? Fica mais ou menos aqui assim. E vamos utilizar a seguinte fonte para isso, beleza? Essa fonte aqui, Lustin Mal, beleza? Essa fonte aí, muito provável que vocês encontrem ela gratuitamente na internet, certo? Caso não encontrem, vocês usam uma próxima a ela. Alguns, alto pressionado, clique e arraste, a gente consegue criar uma cópia, certo? Alguns momentos, beleza? Dá um Ctrl T nele, vou aumentar o tamanho, certo? Vamos colocar mais ou menos aqui assim, beleza? Esse alguns vou dar um Ctrl T nele, desculpem, deixa eu voltar aqui, é normal, deixa eu aqui, visualizar, plano de cores, desativado, deixa eu visualizar. Pronto, pessoal. Aqui agora a gente vai fazer o seguinte: vamos pegar aqui o alguns, certo? Vou dar um Ctrl T nele e vou reduzir o seu tamanho, beleza? Para ele ficar mais ou menos aqui assim. A gente vai agora jogar ele, certo? Mais ou menos aqui assim. Pronto. Alto pressionado, vamos selecionar aqui momentos. Alto pressionado, clique e arrasta, certo? Merecem ser, Ctrl T, certo? Reduz o tamanho dele, joga mais ou menos aqui assim, Ctrl T novamente, encaixa ele aqui, certo? Alto pressionado, mais uma vez, eternos, certo? Alguns momentos merecem ser eternos. Aumenta ele um pouquinho, certo? Joga ele um pouco aqui para baixo, beleza? Nesse texto aqui, pessoal, vou dar uma leve deformada nele. Para isso, eu vou pressionar Shift,
seleciona aqui e arrasta, certo? Vou dar uma leve deformada. Vamos jogando um pouco mais para cima, mais para o lado, certo? Pronto, ele vai ficar mais ou menos aqui assim. Beleza? Dessa forma, a estrutura deles. Vou selecionar tudo aqui, vou colocar aqui texto. Beleza? E aí agora, pessoal, o que é que a gente vai fazer nesse texto? Vou selecionar aqui, certo? A coloração deles e vou colocar aqui esse tom mais claro, certo? Vou copiar essa coloração, beleza? E aí agora vou fazer isso para todos. Só copiar a coloração do outro, né? O código da coloração do outro e dar um OK, beleza? Fica dessa forma. Vou selecionar tudo aqui agora, né? Dar um Ctrl T, reduzir um pouco o tamanho, lembrando sempre, né, para quem acompanha minhas aulas, eu costumo dizer sempre nas minhas aulas, mantenha, certo, a distância entre os textos ou os elementos principais e a borda, certo, desse respiro na arte, ok? E aqui agora, pessoal, o que a gente vai fazer? Depois disso tudo criado, vou trazer para cá as nuvens que a gente vai estar utilizando aqui em nosso projeto, beleza? Vou reduzir o seu tamanho, dar um OK aí, certo? Posiciona ela mais ou menos aqui nessa posição e vamos jogar ela aqui para baixo do elemento do fundo, certo? Alto pressionado, certo? Vamos criar aqui uma cópia para o outro lado, beleza? Bota ela mais aqui um pouco abaixo, alto pressionado mais uma vez e vamos jogar essa outra mais aqui assim, certo? Seleciona as três cópias que a gente fez, coloca aqui nuvens, certo? Nuvens. E vamos colocar a opacidade deles aqui mais ou menos 50, certo? Pessoal, peço a vocês que organizem, certo? A arte de vocês, o projeto de vocês, porque para a dica que eu vou dar no final, vai precisar que ela esteja bem organizada, certo? A dica está próxima, então mantenha seu flyer organizado para que seja mais fácil de vocês utilizarem o que eu vou falar, beleza? Aqui nessa nuvem que ficou lá de cá, eu vou jogando um pouco, né? Jogando um pouco mais para fora, para ficar mais ou menos aqui assim, certo? Pronto, pessoal. E agora a gente vai fazer o seguinte, né? Vou trabalhar aqui um pouco mais da ambientação. Para isso, o que é que eu vou fazer? Vou criar uma nova camada acima dessa luz que a gente botou ao redor dos nossos personagens. B do seu teclado, aumenta o pincel, beleza? A coloração pode deixar nessa que está mesmo. Vou dar um leve clique aqui e outro aqui, certo? Para criar um ponto de luz, beleza? Aí vou colocar aqui subexposição linear e vou reduzir essa luz para mais ou menos aí 10, beleza? Vai ficar levemente iluminada, certo? Pronto, pessoal. Aqui agora o que é que eu vou fazer? A gente vai estar colocando aqui em cima, beleza? Sua logo, que no caso aí vai ser a logo do seu cliente, né? Ou a sua própria logo, vai depender de para quem você está produzindo esse flyer, certo? A coloração pode deixar essa, beleza? Eu vou estar utilizando aqui uma fonte aqui, mas vocês vão estar utilizando o logo dos clientes de vocês, beleza? Tá aqui só para simular. Vou colocar ele aqui em cima mais ou menos, Ctrl T, certo? Fica mais ou menos aqui assim. Vou jogar ele aqui para cima do texto, para cima de tudo, certo? Com ele selecionado, a gente seleciona o fundo, beleza? E a linha, certo? Deixa eu dar só mais uma organizada aqui, né? Tá aqui o logo, cliente, certo? Novo cliente. Isso daqui eu vou botar aqui luzes, botar aqui ponto, luz, certo? Esse daqui vou colocar aqui luz elemento, certo? Pronto, pessoal. E aqui agora a gente vai, né, trabalhar agora no nome, né,
no texto que a gente vai estar colocando aqui no nosso fly, segundo texto, né, que é Feliz Dia dos Pais, certo? Para isso, eu vou estar trazendo para cá esse bigode, certo? Ele vai estar disponível aí também nos arquivos, beleza? Lembrando que esses arquivos vocês podem ter acesso a bem mais, na verdade, bem mais arquivos que esses, certo? Que eu disponibilizo para vocês. Basta acessar o link da descrição, beleza? E lá vocês vão ter acesso a diversos elementos em 3D, em PNG, até mesmo, como eu falei no começo do vídeo, artes, certo? Artes para adiantar, agilizar o processo de criação de vocês, beleza? Claro que eu não aconselho vocês utilizarem da mesma forma que está lá, porém, vocês podem adaptar, certo? E criar um novo projeto a partir de um já existente, beleza? Então vamos continuar aqui. Com o nosso bigode aqui, né? A gente vai dar um Ctrl T nele, vou reduzir mais um pouco o seu tamanho, botar mais ou menos aqui assim, certo? E descer mais um pouco, beleza? E aqui agora a gente vai fazer o seguinte, pessoal. Vocês vão vir aqui, né? Em FX, nos efeitos, e vão utilizar aqui sobreposição de cor, certo? E na sobreposição de cor de vocês podem estar utilizando aí um tom mais ou menos nessa pegada, certo? E dá um OK. Troquei, deixa eu ver aqui, que houve. Pronto. O efeito está desativado. Pronto. Vai ficar mais ou menos aqui dessa forma. E aqui agora o que a gente vai fazer? Vocês vão vir aqui, certo? E vão escolher a opção chanfro e entalhe, beleza? Nessa opção de chanfro e entalhe, vocês aumentam um pouco a profundidade. Antes de tudo, pessoal, convertem objeto inteligente novamente, certo? Depois vocês fizerem a sobreposição de cor nele. E aí agora sim, vocês vão vir aqui em chanfro e entalhe, beleza? E aqui na profundidade, vou estar aumentando um pouco, certo? Suavização, reduzir um pouco da sua suavização. Tamanho, aumenta um pouco. Deixa eu ver por que ele não está aparecendo aqui, viu? A visualização está desativada. Beleza, pessoal. Então vamos fazer o seguinte. Tamanho, vocês reduzem o tamanho dele, certo? Pode deixar mais ou menos aqui assim. Beleza? Para dar esse aspecto de 3D nele, certo? Suavização vocês podem deixar aí mais ou menos 10, certo? Profundidade, certo? Vocês podem colocar aí mais ou menos 560, beleza? Aqui na cor do modo de realce vocês deixam esse azul aí, certo? Copia aí o código, beleza? De resto, pode deixar igual como está no meu, certo? Vamos dar um OK. Pronto, pessoal. Aqui a gente está com o nosso bigode criado, beleza? A gente está aqui com o nosso bigode criado. Eu vou dar um Ctrl nele, pessoal, só para escurecer um pouco, né? O tom da coloração dele, né? Mas isso aí vocês podem deixar a cor dele um pouco mais escura quando vocês forem fazer, né, a sobreposição de cor, beleza? Deixar mais ou menos aqui assim, certo? E aí agora a gente vai fazer o seguinte, pessoal. Vou colocar aqui paz, certo? Vou colocar aqui paz. Dá um Ctrl T nele, aumenta o tamanho, certo? Vamos vir aqui na fonte, vamos escolher a seguinte fonte. Brazier, certo? Vamos escolher essa fonte Brazier. Também é uma fonte que está gratuita aí para vocês baixarem na internet, certo? Vamos colocar ele mais ou menos aqui assim, nessa posição, beleza? E aí agora eu vou fazer o seguinte, chanfro entalhe nele, certo? Chanfro entalhe nele. E aí agora vamos colocar aqui o seu tamanho aqui, mais ou menos 10, certo? Suavização pode deixar aqui em mais ou menos 7, beleza? E aqui a profundidade dele pode deixar aqui em mais ou menos 500, certo? A coloração dele eu vou dar uma escurecida a mais, beleza? Vocês podem ver que ele não surte tanto efeito pelo seguinte fato. Essa cor dele é uma cor bem clara, certo? Então não vai surtir tanto efeito. Quanto mais escura for a cor, né, mais o efeito funcionará, beleza? Aqui para ficar melhor vocês podem estar, né, alterando a coloração aqui no modo de sombra, certo? Então vamos colocar aqui um tom de azul, beleza?
tom de azul aqui mais puxado para o azul, certo? Um pouco mais escuro que a cor dele, certo? Dá um ok, mais ou menos dessa forma, e reduz um pouco da sua opacidade, certo? E dá um ok. Pronto, pessoal, vai ficar mais ou menos dessa forma aqui os pais, o nome pais, certo? E aqui agora vamos fazer o seguinte, sombra projetada, beleza? E aí nessa sombra projetada vocês podem copiar aí e deixar dessa forma, certo? Só para ficar de forma leve no nosso projeto, beleza? Não precisa ficar nada estrondoso dessa forma, beleza? Faz de uma forma que fique mais simples aí, certo? E dá um ok. E aí agora, pessoal, a gente vai fazer o seguinte. Vamos criar um novo texto. Vamos colocar aqui dia dos, certo? Dia dos. Então, Ctrl T nele, beleza? Então, Ctrl T nele, deixa mais ou menos esse tamanho, certo? E aí agora vamos fazer o seguinte. Na coloração dele, a gente vai escolher esse tom que a gente utilizou aqui, beleza? Para ficar dessa forma, certo? Dá um Ctrl J nele, certo? E aí nessa camada de baixo, a gente vai fazer o seguinte. Vocês vão vir aí no de vocês, retirar o preenchimento, certo? Vão vir aqui em traçado, beleza? E aí em traçado vocês vão estar deixando aí um tamanho que fique mais ou menos dessa forma aqui, beleza? Tá aumentando ele mais um pouquinho assim, para ficar mais ou menos isso aqui. E na coloração, vamos escolher um tom, né, do nome paz, beleza? E dá um ok. Se vocês quiserem, pode até escurecer um pouquinho, só para ele dar um destaque quando a gente jogar lá em cima, certo? Dá um ok. Aqui vocês vão dar um ok novamente, beleza? Esse traçado a gente vai fazer o seguinte, vamos converter ele em objeto inteligente, certo? E aí vamos pegar o seguinte, vamos pegar esse chanfro entalhe, certo? E vamos aplicar nele também, chanfro e entalhe, beleza? Para ficar mais ou menos dessa forma aí, certo? O de vocês. Essa cor, vou estar jogando ele um pouco mais pro claro, beleza? Vamos dar um ok. Eu troquei novamente. Pronto. Seleciona os dois aqui e joga aqui para cima do nome paz, beleza? Dá um Ctrl T nele, reduz um pouco mais, certo? E alinha aí um de vocês, certo? Ficar mais ou menos dessa forma. Feliz dia, no caso, dia dos pais, né? E agora vamos adicionar o feliz, né? Vocês vão digitar aí feliz, certo? Feliz, Ctrl T, aumente seu tamanho, certo? Vamos vir aqui na fonte e vamos escolher a fonte Augustina, certo? É uma fonte que eu também particularmente gosto muito dela, beleza? Diminui um pouco o seu tamanho, né? Vamos jogar aqui em cima, dá um Enter. E aqui agora vamos escolher uma cor branca para ele, certo? E dá um OK. E aí agora vamos dar um Ctrl J nele, certo? E vamos descer um pouco, certo? Agora vamos jogar ele para baixo, aqui a camada. E a coloração dele vamos escolher um tom de azul escuro, certo? Para ficar dessa forma aqui, só para ele dar um destaquezinho a mais, beleza? Selecionar os dois, Ctrl T, vou aumentar um pouco o seu tamanho, certo? Deixar mais ou menos aqui assim, e baixa mais um pouco. Pronto. Vocês viram que com todas essas sobreposições de cores, todos esses chanfrentalhos, a gente chegou, né, a um aspecto de selo 3D, beleza? Então, essa também é uma ótima dica para vocês, certo? E, mais uma vez, reforço, aguardem até o final da aula. Selo Dia dos Pais. Aguardem até o final da aula, que eu tenho uma super dica para vocês. Tá evoluindo cada vez mais nos seus projetos, certo? E fidelizando cada vez mais os seus clientes, beleza? Pronto, com o selo aqui criado, a gente vai dar um Ctrl T nele, no geral, aumenta um pouco o seu tamanho, beleza? E deixa mais ou menos aqui assim. Vou até baixar um pouco mais. Pronto, pessoal. E aqui agora, a gente vai fazer o seguinte. Vou estar trazendo, antes de eu trazer o outro elemento, pessoal, vou fazer o seguinte. Aqui em cima do BG, certo? Em cima do BG, vocês vão criar uma nova camada, certo? E a gente vai estar criando uma vinheta aqui nesse projeto. B do seu teclado, beleza? Joga aqui um azul mais ou menos nessa tonalidade, certo? Pode copiar esse código. E aí agora, pessoal, a gente vai fazer o seguinte com o pincel de vocês.
Preciso aumentar mais um pouco o pincel, certo? E aqui agora vamos começar, né, a criar uma leve vinheta ao redor do nosso projeto, beleza? E aí agora vocês vão fazer o seguinte, pega o preenchimento dele e joga aqui em mais ou menos 40, beleza? Só para ele criar essa tonalidade mais escura. E no nosso BG, pessoal, nesse fundo, eu vou estar deixando ele um pouco mais claro, certo? Então eu vou pegar aqui, botar nesse tom, pode copiar o tom. Beleza? Vamos pegar aqui a lata de tinta e jogar aqui no fundo. Vai ficar dessa forma, eu acho que agrada, fica mais agradável aos olhos. E a vinheta, agora eu escureço mais ela um pouco. Certo? Pode deixar ela aí, em mais ou menos aí 80. Certo? Prontinho, pessoal. E agora o que a gente vai fazer? Um dia que a gente vai trabalhar agora. A gente vai trabalhar, né, na finalização do nosso projeto. Como a gente vai finalizar ele? Vou arrastar para cá esse elemento, certo? Que é um elemento mais para compor, né, o nosso projeto. A gente vai colocar ele aqui, certo? Vou dar um Ctrl U nele, beleza? E vou arrastar aqui a matriz para menos 150, certo? Vai ficar aqui mais ou menos essa coloração. E aí agora, pessoal, o que a gente vai fazer? Com Alt pressionado, clique e arrasta, Ctrl T nele, reduz um pouco o seu tamanho, certo? Alt pressionado mais uma vez, a gente clica e arrasta, Ctrl T, botão direito do mouse, virar horizontalmente, certo? Vai ficar aqui mais ou menos dessa forma. E esse daqui eu baixo ele mais um pouco. Pronto, vai ficar dessa forma aqui, pessoal. Que agora o que é que eu vou fazer? Vou vir aqui nele, filtro, desfoque, gaussiano. Certo? Vou aplicar um desfoque gaussiano em todos eles. Beleza? Pode ser aí mais ou menos 2,5, certo? Aplicou em um. Auto pressionado, pessoal, vocês podem fazer o seguinte para agilizar cada vez mais seu projeto. Auto pressionado, vocês vão clicar aqui onde tem desfoque gaussiano e arrasta para o elemento de cima. Mesma coisa. Auto pressionado, clique e arrasta para o outro, certo? Pronto, aplicamos um desfoque em todos eles. Seleciona eles aqui, Ctrl G, e vou colocar aqui corações. Já que eles possuem esses corações no meio, né? Pronto. E aqui agora para ambientar nosso projeto, né? Vou vir aqui e escolher uma pesquisa de cor, beleza? E agora na pesquisa de cor vocês podem ir analisando a que melhor se encaixa no projeto de vocês, beleza? Eu particularmente gostei de algumas. Deixa eu ver aqui o que ficou melhor, né? Gostei dessa Fuji F125, certo? Que ela aumenta bastante os contrastes. Porém, não vou deixar ela no 100%, porque ela fica muito forte. Vou deixar aqui mais ou menos 30. Vocês podem ver que ela dá uma boa diferença, né? Vou vir aqui novamente e aplicar outra pesquisa de cor, certo? E aí agora essa outra pesquisa de cor, a gente vai procurar, né, uma que melhor se encaixa. Eu gostei dessa Focus, porém também vou reduzir bastante aqui o seu preenchimento, beleza? Então vai ficar dessa forma. E aí agora para a gente finalizar, né, de uma vez por todas, Ctrl Alt Shift E, ele vai mesclar todas as camadas que estão visíveis, beleza? Vou converter em objeto inteligente, Ctrl Shift A para a gente abrir o Camera Raw, certo? E aí aqui fica a critério de vocês, certo? Que eu vou estar arrastando um pouco para o -8, certo? Para deixar ele um pouco mais com esse tom frio. Vou tirar um pouco da sua vibração, né? Vocês podem ver que o nosso personagem aqui ele ficou bem, um pouco mais saturado, né? Que o projeto, então vou reduzir um pouco da sua vibração para ele ficar mais ambientado, certo? E aqui agora, pessoal, a gente vai fazer o seguinte. Vou vir aqui em nitidez, certo? Aumenta um pouco da nitidez, beleza? Aumenta um pouco da luminescência, né, para reduzir os ruídos. Vou vir aqui em granulado, aumenta um pouco do granulado, reduz um pouco o seu tamanho e diminui um pouco da sua aspereza. E ok, certo? E assim a gente finaliza, né, essa arte, beleza? Agora é que vem
a dica bônus, certo? Uma dica que vai fazer você fidelizar com seus clientes, beleza? É uma dica ótima. Como vocês podem fidelizar cada vez mais seus clientes? Deixa eu salvar aqui primeiro, certo? Vou botar aqui. Aula. Como vocês podem fidelizar cada vez mais seus clientes, pessoal? Se o cliente pede para você uma arte para feed, não custa nada você entregar para ele também uma arte para stories, beleza? Por quê? Porque a conversão dessa arte de feed para stories, ela é bem simples, certo? Não vai tomar mais que 5 minutos do seu tempo, ou até menos que isso, beleza? Então, como é que a gente vai fazer para adaptar esse projeto, certo? Para o formato stories? A gente vai vir aqui em arquivo, novo, certo? E vamos selecionar aqui a opção 1080 por 1920. Se não tiver na sua, você pode vir aqui e criar, beleza? Criou, certo? Aqui agora está no formato Stories, certo? E como é que a gente faz para deixar esse fly no formato Stories, né? Como a gente faz para adaptar ele? A gente seleciona todas as camadas. Por isso que eu disse a vocês que é muito importante vocês deixarem tudo organizadozinho, certo? Porque fica mais fácil para vocês adaptarem, beleza? Clica neles e arrasta aqui para a página do Stories, certo? Ele vai carregar aqui e com Ctrl pressionado a gente vai selecionar ele, certo? E vamos alinhar ele aqui ao nosso fly, beleza? Pronto, pessoal. Vamos agora fazer a organização dele para que ele fique adaptado aos stories. Primeiro eu vou tirar a visualização aqui dessa última camada que a gente criou, né, que ela está toda mesclada. A gente vai utilizar ela só no final, para a gente copiar esses efeitos, certo? O que eu vou fazer aqui agora? Vou pegar o BG, certo? E a vinheta. Dá um Ctrl T neles e aumento, né, para pegar aqui todo o nosso projeto, certo? Que agora eu vou pegar o que? Vou pegar nuvens, elementos do fundo, certo? Luz do elemento, o personagem, beleza? Vou pegar também essa camada aqui que a gente criou da iluminação do personagem e o ponto de luz, certo? Dá um Ctrl T nele, beleza? Vamos aumentar um pouco o seu tamanho, certo? Não precisa aumentar muito, já que ele está bem colado das bordas, beleza? Eu vou só alinhar ele um pouco aqui no nosso projeto, né? Vamos dar um Enter, beleza? Pronto. Aqui agora a gente vai pegar o selo, né, que a gente criou Dia dos Pais. Vamos descer ele um pouco mais, Ctrl T nele, certo? E aumenta o seu tamanho também. Pode deixar ele mais ou menos aqui nessa posição, certo? Aqui agora o que é que eu vou fazer? Vou pegar o ponto de luz até nuvens, beleza? E vou descer ele um pouco mais aqui no nosso projeto, certo? Vou pegar aqui agora logo do cliente, vou jogar cá em cima, Ctrl T e aumentar ela mais um pouco, certo? Vou pegar aqui agora o texto, né? Vamos colocar ele aqui centralizado, Ctrl T e aumenta mais o seu tamanho, beleza? E pode jogar ele aqui mais ou menos assim. Pode deixar ele mais ou menos aqui nessa posição. Vamos aqui novamente em ponto de luz até nuvens, né? E vamos descer mais um pouco aqui o nosso personagem, beleza? Vai ficar dessa forma. A logo aqui agora, né, que é a logo do cliente, vou subir ela mais um pouquinho, beleza? E os textos também vou subir mais um pouco. Pronto, vai ficar dessa forma. E aqui agora a gente vai fazer o seguinte: vamos selecionar aqui, né, esse coração, beleza? Eu vou botar ele lá de cá, dar um Ctrl T nele, virar horizontalmente, certo? Esse outro K, vou jogar ele mais ou menos aqui nessa posição, beleza? Esse daqui vou jogar ele mais para cima, esse aqui mais ou menos aqui, esse vai colocar ele aqui assim mais ou menos, certo? Esse aqui um pouco mais para dentro. Pronto, vai ficar mais ou menos dessa forma, certo? Vou com o Alt pressionado arrastar esse daqui para cá, deixa eu ver como fica, não fica legal. Pronto, pessoal. Aqui a gente converteu ele para Stories. Beleza?
E só nisso aqui você já ganhou seu cliente. Você pode dar esse formato de brinde para ele, beleza? Você não precisa cobrar pelo formato Stories. É algo que não tomou seu tempo, foram 2 minutos no máximo, beleza? E aí agora, para a gente finalizar de uma vez por toda, a gente vai dar um Ctrl Shift Alt E, né? Mesclar todas essas camadas, converter em objeto inteligente, beleza? Com Alt pressionado, a gente vai selecionar o filtro inteligente, né? E jogar na camada que a gente criou agora. E essa camada que era desse flyer, nesse formato, a gente pode deletar. Pronto. E assim a gente finaliza o nosso projeto, beleza? Espero que vocês tenham gostado, certo? Se vocês gostaram dessa aula, se inscreva no canal, beleza? Só por essas super dicas aí que eu dei a vocês, beleza? Do selo, da finalização, já merece o seu like, já merece você se inscrever no canal, já merece você compartilhar com seus amigos, beleza? Espero que vocês tenham gostado, né? Mais uma vez. Se vocês gostaram, deixe nos comentários, beleza? Qual parte você gostou mais? E caso vocês não tenham gostado de algo, também deixe nos comentários, que isso serve para nossa evolução, beleza? Desde já, agradeço a vocês mais uma vez e fui!